Olá, meu nome é Ana Maduro, eu sou estudante de Letras Português e este trabalho está sendo orientado pela professora doutora Cíntia Pacheco. O nosso trabalho, nossa pesquisa, ela retrata o feminicídio na mídia. Nós estamos analisando as vozes verbais ativa e passiva em notícias jornalísticas. E eu, enquanto jornalista e enquanto mulher, passei a observar que as matérias, os textos jornalísticos que retratam a violência contra a mulher e o feminicídio, eles estão aparecendo com mais frequência na mídia, né? E aí eu passei a me questionar quais os papéis discursivos, né, que eles exercem, os efeitos das formas de representação, como que essa mulher está sendo representada, como que o agressor está sendo representado, e com isso eu resolvi fazer uma comparação entre textos sobre feminicídio e textos sobre homicídios, né, mulheres que cometem crimes contra seus parceiros. E aí com isso eu cheguei a uma hipótese de que a voz verbal passiva, ela predomina nas matérias jornalísticas sobre feminicídio. Nós estamos trabalhando dentro de uma perspectiva sociolinguística, né? A nossa área é a sociolinguística variacionista, então o meu referencial teórico ele está girando em torno da abordagem laboviana e da teoria da mudança linguística, e com isso nós pegamos aí para o nosso corpus inicial 10 notícias, retiradas de 3 portais brasileiros, né? O Metrópolis, o G1 e o UOL, e aí nós elencamos 5 histórias de feminicídios e 5 matérias a respeito de homicídios, né? De mulheres contra homens. E com isso fizemos essa análise da voz ativa e da voz passiva, que são as nossas variantes dependentes, né? Dentro da sociolinguística a gente tem essa terminologia, e com isso nós, após jogarmos esses dados, né, na nossa ferramenta chamada Goldvarb X, né, que é a ferramenta mais importante e essencial dentro da sociolinguística variacionista, nós obtivemos 49 dados. Então vamos voltar um pouquinho aqui nas nossas variantes. Para explicar, para elucidar um pouco melhor o que são essas vozes, eu trago aqui 2 exemplos que foram retirados do corpus, né, da minha pesquisa. A voz passiva é quando o sujeito sofre a ação praticada pelo verbo. Então a gente tem aí, para a polícia, Noélia foi morta após tentar romper com o suspeito. E na voz ativa, a gente já tem uma outra característica, né? Então aí, homem morre após ser esfaqueado e esposa é suspeita, diz polícia. E assim como eu falei para vocês que nós temos as variantes, nós temos também as variáveis. Aqui eu estou trabalhando com 8, né? Eu não vou me estender aqui por conta do tempo, mas eu estou tentando monitorar essas outras questões aí dentro da minha pesquisa. E com isso a gente chega aos resultados. E eu posso dizer a vocês que houve uma confirmação das hipóteses iniciais, né? O uso da voz passiva nas manchetes, ele é mais comum em caso de feminicídio. Vou mostrar para vocês aqui a porcentagem. E o uso da voz ativa aparece com mais frequência nas narrativas em que o homem é a vítima de homicídio, né? Quando o crime é cometido pela parceira desse sujeito. E aí a gente chega a essa tabela, né? Que é a primeira análise do corpus da minha pesquisa, de que 82,1% das matérias de mulheres assassinadas, né? Matérias de feminicídio, privilegiam a voz passiva. E 17,9% a voz ativa, ou seja, foram 28 dados, né? E aí, dos 28 dados, 23 dados de voz passiva e 5 dados apenas de voz ativa. Então, confirmando a nossa hipótese. Já nas matérias de homicídios, né, mulheres contra seus parceiros, a gente vê que os jornalistas privilegiam o uso da voz ativa. Então, a gente tem 76,2%, 16 dos 21 dados, e na passiva, apenas 5 dos 21 dados. Então, com isso, eu finalizo aqui com essa parte de discussão, né? Eu quero dizer que eu estou muito feliz por estar fazendo essa pesquisa, por essa oportunidade do PIBIC. Agradeço a minha orientadora, que está sendo fundamental nesse processo. E esse é um trabalho muito importante para a nossa área, né? Dentro da perspectiva variacionista, a gente tem poucos trabalhos que falam de voz passiva. A gente tem uma discussão muito grande dentro da área, né? O Labov, ele foi questionado na época que ele publicou um trabalho sobre isso, porque essa é uma variável não fonológica, né? Uma variável sintática. Então, houve muito debate, muita discussão, então é muito importante para nós essa pesquisa e eu pretendo me dedicar a ela. E por fim, a gente vem entendendo, né, que a escolha de sentenças passivas e ativas, ou ativas, ela oferece sim perspectivas diferentes de um determinado evento, né, e que existe sim uma construção identitária, uma construção social no momento em que o falante, né, que o jornalista, no caso aqui, ele faz a escolha entre escrever aquela informação na voz ativa ou na passiva. E para terminar, eu quero deixar essa reflexão do Labov, que está no livro Padrões Sociolinguísticos, né, que é um livro muito importante para a nossa área, de que ele diz que nós, enquanto falantes, a gente faz escolhas, né, às vezes conscientes ou não, mas a gente faz escolhas. Então, quando a gente escolhe escrever um texto usando a voz ativa e a passiva, apesar de serem variantes idênticas em termos de valor de verdade, né, que não vai influenciar muito no sentido da frase, mas o significado social e estilístico, ele é completamente diferente. E a gente vem observando isso na pesquisa, tá bom? Então eu quero agradecer
e deixar o meu e-mail aqui para quaisquer dúvidas ou quaisquer questionamentos. Muito obrigada.